What's up, amigos? O Anderson aqui, eu estou de volta para mais um vídeo. E ontem eu finalmente assisti a estreia de Premonição 6. Eu fiz aqui até react do trailer um tempo atrás aqui no canal. Vou deixar até um card aqui para você ver minha reação. E eu assisti ontem no cinema e, cara, simplesmente o melhor filme de Premonição. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, segue a gente lá no Instagram que a gente posta notícias de séries e de filmes, meu amigo. Sempre quando lança uma notícia aqui, ó, tá lá no Instagram. Então, se você gosta de saber as notícias, segue a gente lá, tá aí na descrição do vídeo também. Então vamos lá, eu vou falar aqui, vai ter spoilers, obviamente, eu vou falar do filme inteiro, do que eu achei, do que aconteceu, do que não aconteceu. E, cara, vamos embora, porque simplesmente eles inovaram aqui. O filme, depois de 2011 mais 2025, 14 anos. Depois de 14 anos do Premonição 5, que foi lançado em 2011, lançaram o Premonição 6. E, cara, a evolução nisso aqui, tanto em enredo, tanto em cinematografia, tanto em trilha sonora, tanto em efeitos especiais, isso aqui tá insanamente melhor do que os anteriores. Porque, obviamente, passaram-se 14 anos, a tecnologia evoluiu cada vez mais. E, cara, tá simplesmente insano, tá impecável a direção de arte desse filme aqui, cara. Tem uma cena lá que ele tá fazendo tatuagem, um dos personagens, o Eric, e, cara, dá pra você ver a agulha assim, ó, numa câmera insana. Que câmera bonita, meu amigo. Um 4K, parecia um 8K. Lindo. Nossa, tava numa resolução insana aquilo ali, meu amigo. Tá muito bonito. As transições de câmera, os efeitos de câmera lenta. Nossa, tá ridículo. Disgusting, dude. Tá muito bonito isso aqui. Na questão gráfica, na questão de efeitos, de beleza. Ó, nota 10 pra mim esse filme aqui. Muito melhor que muitos outros filmes aí que eles são focados nisso. Tá muito insano a direção técnica aqui do filme. Dito isso, vamos falar do que é Premonição 6, né? Começa ali com uma personagem, a Iris, né? Que parece que está em 1970, 50, não é dito, pelo menos eu não me lembro, mas ela tá lá, andando ali, ó, com seu namorado num encontro aparentemente normal, mas até que não. Simplesmente do nada aparece um restaurante gigantesco lá nas alturas, meu amigo. Uma ideia de jirico, de idiota que eu nunca na minha vida ia aceitar. Eu acho que existe isso na vida real, mas eu nunca entraria num lugar desse, porque o restaurante fica lá no alto, assim, tipo uns 40 metros de altura, maior que o prédio aqui onde eu moro, e aí eles vão lá e estão lá dançando, tem música, tem restaurante, tem gente tacando fogo, assim, jogando comida pro alto, e dançando, e obviamente o chão é de vidro. Olha a ideia de idiota, cara, pelo amor de Deus, as pessoas também pedem pra morrer, né, porque, porra, você vai comer a comidinha ali e dançar num lugar onde tem vidro por debaixo, numa altura de 40 metros? Aí você tá de sacanagem. Aí tem essa personagem que é a Iris e tem o Paul, que é o seu namorado ali. Os dois vão jantar e obviamente esse jantar era especial, que o Paul queria pedir ela em casamento, mas só que não tinha só essa surpresa. Ela também estava grávida, cuzão. Ela grávida, o cara, né, pedindo ela em casamento e, né, toda aquela coisa de um pedido grandioso, num lugar grandioso, literalmente, e bem bonito. O prédio era realmente bem bonito, mas obviamente tinha as coisas ali de premonição, né? Você está assistindo Premonição, você saberia que aquilo ali ia cair, né? E é óbvio que isso acontece, né? Obviamente o prédio depois, ela tem a visão dela, a Iris, tem a visão toda, e essa visão acontece, obviamente, ela vai lá e salva essas pessoas, como sempre acontece em Premonição, para quem não se lembra, tanto que faz 14 anos que lançou Premonição 5, né? Uma pessoa ela tem a visão do que vai acontecer, um monte de gente vai morrer. Do nada, assim, ela tá andando assim num lugar e acontece todo um monte de morte, uma pessoa tem essa visão e ela consegue parar o que vai acontecer e aí não acontece. E nisso a morte fica puta. A morte falou, porra, é pra acontecer essa morte aqui, você tá louca? Então ela vai lá e busca cada pessoa que essa pessoa salvou
ela mata cada uma por uma das pessoas que foram salvas numa sequência, né? E aí nisso a gente, né, é introduzido a uma personagem que teve a visão da sua avó, que é a Stephanie. A Stephanie teve a visão da avó dela tendo essa visão. Ou seja, né, aí eu fiquei tipo, o que? What the fuck? Isso aí nunca aconteceu, tipo, passar pela família, né? A Iris era a avó da Stephanie. Aí eu fiquei, porra, nunca aconteceu isso. Finalmente temos um enredo sensacional aqui, né? E aí começa a contar a história dessa Stephanie, que ela estava indo mal na faculdade, ela tinha abandonado seu irmão lá junto com seu pai, a sua mãe tinha abandonado eles, né? E vai contando a história que essa Stephanie era muito boa na escola, mas aqui agora ela começou a ter essas visões da avó dela, dessas mortes e tudo. Ela ficou tipo, que caralho tá acontecendo, tá ligado? Aí ela volta para casa para buscar informações, quem que era essa mulher, quem que era essa Iris, que era sua avó, né? Que ela descobriu que era sua avó por conta do nome ser Iris, que era o nome da avó dela. E ela começa a falar com seus familiares, o Howard ali, que era o irmão da sua mãe, né? No caso, o tio dela. Ela começa a falar com esse Howard, perguntando quem que era a Iris, o que aconteceu, não sei o que. Daí eles começam a explicar que ela era uma mulher louca, que ficava falando que todo mundo ia morrer, que eles tinham que tomar cuidado, que não sei o que ela tinha visões, que era uma mulher louca. E aí a gente começou a descobrir o que aconteceu. Ela salvou, obviamente, todo mundo, a Iris, mas só que daí ela estava enganando a morte todos esses anos. Por quê? Porque ela teve a filha dela, né? Ela teve os 2 filhos, no caso. Eu não sei se foi ao mesmo tempo, que eu não me lembro agora. Mas ela teve a mãe da Stephanie, né? Que é a neta que fica tendo as visões. E também teve o Howard, que é o segundo filho. Ela teve 2 filhos. E esses filhos tiveram outros filhos. Ou seja, nenhum deles era para estar vivo. Porque a Iris sobreviveu lá onde ela ter morrido. Ela sobreviveu, e também o JB, que era o molequinho lá que estava lá em cima junto no restaurante, que era filho de uma das cantoras ali do restaurante. E cara, eu achei muito da hora esse enredo de mostrar que, né, se você salva uma pessoa e tem a ramificação da família dela, todas essas pessoas têm que morrer, porque obviamente elas tiveram filhos, né, o Howard e a mãe da Stephanie tiveram filhos, aí eles tiveram filhos, e foi crescendo uma família gigantesca, e as pessoas também que estavam lá no restaurante também, né? Elas tiveram filhos, elas sobreviveram, elas tiveram uma segunda chance, tiveram uma vida que não era para elas terem mais. Se a Iris morresse, né, e aí começar a pegar todas as outras pessoas, porque é em sequência. Se uma pessoa, tipo, por exemplo, a Iris que sobreviveu lá, ela morre, e aí começa de novo a desencadear as outras mortes. Então tem uma sequência de mortes. Então, obviamente, a Iris ela sobreviveu por, sei lá, uns 30 anos, 40 anos se escondendo numa cabana, onde ela ficava lá naquela cabana e ela sabia quando a morte ia atacar ela. A Iris fez até um livro, mano, ela fez um livro, tipo, falando, dando dicas pra Stephanie depois de como escapar da morte, que ela sabia, tipo, tem um fogo ali acontecendo ali que pode bater ali, que pode bater aqui e cortar minha cabeça. É tipo assim, ela tinha meio que uma previsão do que a morte ia fazer. Então ela estava num lugar que era totalmente contra a morte para poder sobreviver. E quando a Iris estava sobrevivendo, a sua família também estava sobrevivendo. E ela viu que não dava mais, porque aconteceu o quê? A morte chegou até o câncer, através do câncer, e finalmente a Iris ia morrer. Tanto que a Stephanie foi lá ver sua avó, e nisso ela falou, mano, você tem que tomar conta da nossa família, porque agora a morte vai atrás de vocês. A hora que eu morrer, vocês todos estão fodidos. Então eu tô dando esse livro aqui pra você passar a palavra. E nisso ela vai lá e morre com uma cena forte pra caralho, explodindo a cabeça dela. Aquilo foi uma cena muito forte. E mais um adendo aqui. Esse filme está muito mais gore do que os outros. Os efeitos especiais são melhores, então tá muito mais visual o bagulho, tá muito cabuloso. Eu bato palmas aqui pro gore desse filme aqui, porque tá sensacional, tá lindo de se ver. Ou não, né? É isso, começa a contar, a Stephanie tenta contar pra sua família, você vai ser o próximo, eu, não sei o quê. Obviamente no começo ela estava cética, ela não estava acreditando na sua avó, mas daí ela viu a primeira morte, que a primeira morte foi do Howard, que era o pai, né? Porque começa do pai, vai pros filhos,
né, até morrer. Daí depois vai de novo pro pai, a mãe da Stephanie, a própria Stephanie e depois o irmão, né, o Charlie, acho que era o Charlie o irmão. Então tinha uma sequência. Então o primeiro a morrer é o Howard, que ele morre por um cortador de grama, mano, cortando a cabeça dele, que isso vai ser sensacional. E aí o próximo, que é o personagem que roubou a cena desse filme, que o melhor personagem é o Murphy de The 100, o ator que fez o Murphy de The 100, que é o Eric. Nossa, que personagem sensacional, ele é um tatuador, ele é o melhor personagem, mais engraçado, e infelizmente ele morre também, mas ele é o melhor personagem disparado desse filme aqui, engraçado, nossa, muito foda, eu recomendo você assistir só por causa do Eric, porque ele é muito bravo. Aí ele era para ser o próximo a morrer, só que a gente descobre que ele não era filho do Howard, ele era filho de um caso, né? A desgraçada da mãe dele teve um caso, vagabunda, né? E aí ele não é o próximo a morrer, e sim a irmã. Tinha uma irmã, tinha depois o Eric, era o Eric, depois a irmã, que eu não sei o nome dela, e depois o outro irmão, que era o irmão caçula. Então primeiro morre a menina lá, a cabeça dela esmagada pelo caminhão de lixo, e aí depois vai pro Eric, que ele ainda morre, porque ele interferiu na morte do seu irmão, ele salvou o seu irmão. Então se você mexe com a morte, se você protege alguém da morte, você pode morrer também. E o Eric Vallee morre de uma forma mais bizarra do filme, acho que até de todos os Premonição, essa foi a forma mais bizarra. Que tipo, liga assim o radiograma, a radiografia, aquele bagulho lá, a ressonância, que tem aquele cubo, sei lá que porra que é aquela lá, e aí ele liga assim, fica até no máximo, e aí pega o magnetismo, né, das coisas, aí começa a puxar assim os piercing dele, começa a puxar, ele tinha piercing até no pau, ele puxa pra ele morre assim, mano, entrando no bagulho. Foi muito forte a cena dele, e depois morre o irmão. E cara, o filme é praticamente isso, obviamente vai morrendo todo mundo, você acha que no final eles não iam morrer, porque tipo, o JB, que é o menino que sobreviveu com a árvore, fala, se vocês, né, quase morrerem e aí vocês ressuscitarem, né, se vocês morrerem e ressuscitarem, por exemplo, você é afogado lá e morreu, e aí alguém consegue te ressuscitar, você consegue escapar da morte, né? Mas se isso não acontecer, você simplesmente vai morrer. A única chance é você matar alguém, ou morrer e ressuscitar, ou morrer. Essas são as três opções para você escapar da morte. E aí, no final ali, a mãe da Stephanie também morre, e aí a Stephanie está se afogando, e o irmão dela vai lá e consegue voltar ela, só que ela só estava inconsciente, ela não estava morta. E eles acharam, porra, então a gente conseguiu escapar da morte, mas não. Aí vê um trem, no final assim, do filme vê um trem, tentando pegar os dois assim, e aí do nada, por uma referência incrível que eu peguei, que foi a Tora. Pra quem assistiu já Premonição sabe daquela cena do caminhão que tem umas toras de madeira assim, aí cai em cima de todo mundo. Mano, chegou ali a tora e pegou os dois assim no final do filme. E cara, palmas, porque foi um final incrível. Os dois morreram, ou seja, todo mundo morreu. E aí eu não sei, será que vai ter um Premonição 7? Será? O JB ainda continuou vivo, que é o único que sobreviveu ali. Não sei. Mas cara, eu achei sensacional, que filme incrível. Se você assistiu, comente aí nos comentários o que você achou de tudo do filme. Se inscreva, compartilhe o vídeo, comente. Tamo junto. É nóis, irmão.